Ora, muito bem, muito boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado por estarem aqui presentes no primeiro webinar do Invoice Express. Nós já tínhamos feito alguns webinars no passado. Estamos agora a retomar outra vez aqui os webinars. Este é o primeiro webinar. Que tivemos aqui a honra de ter aqui o André Novaes de Paula a fazer aqui a nossa primeira sessão. Quero primeiro dar-vos as boas-vindas. Nós vamos fazer um webinar, vai ter mais ou menos 45 minutos, talvez um pouco mais, e depois temos uma sessão também de perguntas e respostas. Estejam à vontade depois para deixar as vossas questões no chat. Mesmo no final, depois também o André vai responder às vossas questões, qualquer dúvida que possa surgir, ele depois irá responder. Eu vou só aqui, ainda estou aqui a entrar pessoas, estou só aqui a fazer aqui um compasso de espera. Mas vamos já começar aqui o webinar. Ok. Ok. Eu diria que podemos então começar. André, eu acho que vou passar já aqui o microfone. Ok. Vamos Estás a à isso, posso vontade. partilhar já a minha tela. Estás à vontade. Já estou a partilhar, espero que consigam ver. Ok. Sim, vou pôr aqui o chat também de lado, para poder ver. E vão-me colocando aí no chat onde é que vocês estão, que eu quero saber onde é que estão. Eu estou em Lisboa, mais próximo do Eiras. Que é para vermos aqui a dispersão geográfica. Que é sempre engraçado. Amadora, Arroz, Lisboa, Campo Lido, Queluz, Porto, Carnaxide, Amadora. Isto é fantástico. Temos pessoas de todos os lados. Rio de Janeiro. Olá, Arnaldo. São Paulo também, a Ruda dos Vinhos, Odivelas. Bem, fabuloso. Temos aqui, está cá o David. Olá, David Castro. Que gosto de tê-lo aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Então vá, podemos começar? Vamos a isso. Hoje vamos falar de angariação de registros, e o nome do webinar é de registro em registro, como construir uma base de dados. E antes que tudo, muitíssimo obrigado à Invoice Express, é um parceiro tecnológico que eu prezo imenso, e é um gosto estar aqui com vocês, como sempre, aqui em mais um webinar. Já fizemos alguns, espero que mais teremos para fazer no futuro, que isso é que é importante, este tipo de parcerias, e é ótimo podermos estar, não só uma ótima plataforma, como podemos estar aqui a partilhar conhecimento, que é algo que realmente me apaixona, sem dúvida nenhuma. Então vá, isto vai ser Fast and Furious, porque temos aqui montes de formas diferentes de ver da angariação de registros, portanto, keep up. Muito rapidamente sobre mim, meu nome é André Novaes de Paula, sou diretor de Estratégia Criativa numa agência de marketing relacional e digital, sou co-coordenador numa pós-graduação em marketing digital na Autónoma Academy e também tenho a sorte de dar aulas em diversas entidades de ensino e também de formação. Sou coautor deste livro, o Marketing Digital para Empresas. Cada um dos autores escreveu um capítulo. Eu escrevi o capítulo sobre email marketing, que é sem dúvida nenhuma uma das disciplinas que me apaixona dentro disto tudo de marketing digital, de tanta coisa que nós temos para trabalhar, mas eu gosto muito de email marketing. Nós, a partir de agora, somos amigos para sempre. Estes contactos que estão aqui são os meus contactos mais diretos. Toca aqui. Portanto, se quiserem, estão à vontade, copiem os meus contactos, tirem agora um screenshot, guardem à vontade e quando precisarem, usem e abusem. Eu tenho todo o gosto de tentar ajudar, caso consiga. Dito isto, e agora que vamos começar a nossa sessão, tirem o que quiserem de fotografias, publiquem em todo lado. A única coisa que eu vos peço é que me taguem a mim, taguem também o Invoice Express. Obviamente que isso é importante, que é para nós podermos ver as publicações. Nada que eu tenho aqui é segredo. Podem copiar à vontade, tirar as fotos que quiserem e partilharem com o mundo. Nós agradecemos. Portanto, se virem alguma coisa útil, estejam perfeitamente à vontade para o fazer. Então vá, começando desde logo, para começar, com estratégia. Eu adoro esta frase: If you don't know where you are going, any road will get you there, que é do Lewis Carroll, que está na Alice do País das Maravilhas, e a Alice está numa encruzilhada e pergunta para o gato
caminho é que eu devo tomar? Ele pergunta para onde é que tu queres ir e ela diz, não sei, então ele diz tanto lhe dá. E isto é exatamente o que acontece quando nós estamos nas nossas empresas e não definimos realmente qual é que é o ponto de partida e quais é que são os nossos pontos de chegada, ou seja, os nossos objetivos. É extremamente importante, por isso, nós estarmos constantemente a pensar o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero alcançar com isto. E quando estamos a falar nesta parte toda de base de dados, é extremamente importante, porque não vou falar sobre bases de dados em si, vamos mais falar sobre angariação, mas a estrutura da base de dados, ou seja, quais é que vão ser os campos que nós vamos ter na nossa base de dados, é absolutamente vital para o sucesso de tudo o que nós tenhamos para fazer depois a seguir, porque é com essas informações que nós queremos preencher que nós depois vamos realizar, vamos definir as estratégias e as táticas para alimentar exatamente as bases de dados, sendo que, obviamente, não vamos em todos os momentos alimentar todos os campos da base de dados, mas temos que ser muito estratégicos na forma como definimos qual é que é a estrutura afinal que a nossa base de dados vai ter. Muito importante mesmo. Agora, vamos começar por falar de formulários. Porquê? Porque depois formulários é algo que vai ser necessário para qualquer momento de todas as estratégias e táticas de angariação que vamos ver, portanto vamos já despachar a questão dos formulários. Quando temos um formulário, nós queremos que esse formulário, onde quer que ele esteja, obviamente que se destaque, não é? Queremos que o formulário seja visto e seja percebido por quem está a interagir com ele para aumentarmos as chances de sucesso do lead, neste caso, ou da pessoa, preencher esse formulário. Portanto, temos que pensar na questão de dar-lhe destaque. E algumas regras assim super básicas sobre formulários, atenção, isto só em si é uma ciência por si. Above the fold, principalmente sempre que possível e fizer sentido, depende do tipo de argumentos que nós temos que apresentar, mas é melhor sempre tentar ter formulários que estejam para cima da necessidade de scroll para ficarem logo visíveis e as pessoas poderem perceber logo muito rapidamente o que é suposto elas fazerem. Não esquecer de ter a value proposition, o que é que nós estamos a oferecer, o que é que nós estamos a entregar, junto com um call to action também, relacionando os dois, isso pode fazer parte do headline, por exemplo. Ter a validação do campo do e-mail, que é muito importante para termos a certeza que o campo do e-mail vai estar preenchido corretamente, pelo menos o e-mail tem o formato de que deve ser um e-mail, o número de campos que nós vamos ter no formulário, e já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas nós sabemos exatamente se queremos pedir mais informações, menos informações, e obviamente há aqui muitas lógicas que podemos aplicar, mas como eu já disse, já falaremos mais, e ter sempre botões com call to action. Extremamente importante nós termos call to actions nos botões. Normalmente call to actions de 4 palavras para baixo dão melhores resultados do que 4 palavras para cima, mas isto não está escrito em pedra. Eu já experimentei muitas vezes call to actions com muito mais de 4 palavras e que resultaram melhor do que todos os outros que eu experimentei. Por isso é uma questão de se testar, mas nós temos que ter um call to action que seja realmente muito específico em relação à ação e ao ganho que a pessoa espera com o preenchimento daquele formulário. Isto vão ver que ajuda consideravelmente em termos de conversões. E depois vamos, claro, dar os tais destaques necessários aos nossos formulários. Aqui podemos ver a diferença, só o facto de ter um border e nós termos uma área que está consagrada ao formulário, só isto ajuda a destacar-se. Claro que se nós utilizarmos alguma cor de contraste para aquele local, isso também virá a beneficiar. Aqui só uma nota em relação às questões de branding e que muitas vezes os brand books acabam por ser muito limitativos e permite-nos trabalhar com muito poucas cores e então fica-se com sites completamente mesclados em 2 ou 3 cores, o que depois é muito difícil conseguir com isso destacar alguma informação. Portanto, ter sempre cuidado e atenção para isso, mas isso é antes, é no trabalho de identidade e branding, porque senão depois ficamos mesmo muitíssimo limitados. E aqui vemos um simples exemplo, e como eu disse, há montes de regras e regrinhas para tudo e mais alguma coisa de formulários. Mais uma vez, temos sempre que testar tudo e validar, mas há muitas boas práticas que já se sabem que à partida dão melhores resultados do que outras, e aqui vemos a diferença entre ter um formulário que é straightforward, que é linear, campo por aí abaixo, até ter ali as preferências que a pessoa escolhe e depois o sign-up, ou então ter um formulário em zigue-zague, aí que é exatamente este caminho que os olhos acabam por fazer, e se nós estivéssemos a usar aqui, há muitas coisas destas de heatmaps, em que vemos que o olhar se concentra, em vez de fazer
focos e uma linha, não, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e cada vez que nós acrescentamos algum tipo de dificuldade a um processo, o que é que vai acontecer? Baixa a usabilidade, baixa os resultados. E nós, obviamente, se temos um formulário, queremos lhe dar o máximo de chances possíveis a que esse formulário possa ser preenchido com sucesso, porque isso é o que vai nos tirar, isso é o que nos vai dar ou não sucesso, claro. Depois, muito importante, é nós quando estamos a trabalhar em termos de formulários e por causa do número de campos, como eu disse que ia falar, nós temos que conseguir balancear aqui o que é o volume e o que é a qualificação que nós desejamos. Em que há momentos em que nós queremos, sobretudo, volume, e estamos a pensar em captar poucos dados, porque queremos é que haja muitas pessoas a preencher, outras em que para nós é extremamente importante a qualificação com que já vamos fazer essa mesma angariação. E então, nesses casos, vamos pedir mais campos de formulário e vamos pedir algumas coisas mais sensíveis, todas aquelas que sejam importantes para nós e que nos ajudem a fazer uma ou duas coisas, que é diminuir o tempo de transformação do lead em cliente e aumentar o volume de pessoas que também se transformam de lead em cliente. É para isso que serve a qualificação, não é perguntarmos coisas que não vão ajudar o nosso negócio em nada, não, nós queremos é ter algum tipo de qualificação que nos ajude a perceber exatamente quem são aquelas pessoas e o que é que nós podemos fazer por elas para determinar qual é que é o melhor serviço ou produto ou momento para fazer e tentar fazer essa conversão em cliente. Imaginem, por exemplo, em que temos uma situação em que quando fazemos a angariação, é o marketing a fazer a angariação e depois vai passar para o comercial. Obviamente nós queremos que essa qualificação esteja já feita em parte. Não vai ser o comercial, que custa muito mais dinheiro do que alguém preencher um formulário por si, a fazer a validação se tem ou não tem potencial para ser cliente. Não, nós vamos ter perguntas que permitem logo separar o trigo do joio ao nível do formulário nesse momento e assim entregamos algo que é muito mais trabalhável, que já está muito mais próximo de um Sales Qualified Lead quando vai para o nosso esforço comercial. Agora, consentimento, estamos a falar de angariação, portanto vamos também arrumar mais um assunto extremamente importante, que é a questão de consentimento. Toda esta parte legal é importantíssima. Não esqueçam do RGPD, da Lei de Proteção de Dados Pessoais e tudo mais do que tem vindo a sair nesse sentido, e isto tudo é extremamente importante. Quando estamos a falar de consentimento, temos aqui 4 pontos essenciais de consentimento. O consentimento deve ser prévio, ou seja, antes de alguém, de nós começarmos a comunicar, devemos ter consentimento, o que impede que estejamos a pedir consentimento, obviamente, e a inverter exatamente este ponto. Depois, o consentimento deve ser expresso, ou seja, um verdadeiro opt-in, deve estar a opção de consentimento aberta e a pessoa ser ela a marcá-la, a dizer sim, eu dou consentimento, sim, eu autorizo, o que seja, depende depois de como fizerem o vosso texto. O consentimento deve ser específico e isto aqui é algo que hoje em dia é muito mais claro com todas estas questões do RGPD, ou seja, nós temos finalidades diferentes, então temos que ter consentimentos para cada uma das finalidades que nos estamos a propor e a pessoa depois escolhe aquelas com as quais concorda ou aquelas às quais pretende dar consentimento. Já não podemos ter tudo num mesmo texto, embalado num mesmo bloco e a pessoa diz que sim a tudo e mais alguma coisa quando dá consentimento nessa única opção. Não, consentimentos diferentes para finalidades diferentes, todos separados. Eu sei que é chato, mas a lei é assim e se não queremos ter problemas, é exatamente assim que nos devemos comportar. E depois também o consentimento deve ser livre, ou seja, o consentimento não deve estar condicionado à aceitação de outras condições quaisquer. E já vamos ver aqui um pequeno exemplo. Aqui vemos algo bem, mal e bem, portanto, no lado esquerdo já está pré-selecionada a opção de consentimento, não podemos ter isso assim. Do lado direito está aberta e a pessoa própria é que escolhe. Aqui vemos também mais do lado esquerdo um errado e do lado direito um correto, em que vemos depois o consentimento específico e livre. Do lado esquerdo nós temos os termos e condições do produto que a pessoa está a contratar, que obviamente a pessoa tem que aceitar, mas o problema é que o consentimento de marketing também está agrupado lá dentro.
e a pessoa ou faz o produto e aceita o marketing, ou então para não aceitar o marketing não pode fazer o produto. Portanto, isto não pode acontecer, estamos a condicionar, deve ser completamente livre. E do lado direito vemos o exemplo em que é livre, em que temos os termos e condições, a pessoa aceita os termos e condições e depois o marketing aceita se quiser. E ainda para mais aqui podemos ver a questão do específico, em que temos duas condições e a pessoa aceita e dá consentimento àquelas finalidades que assim pretender. Depois, consentimento informado, e vou-vos dizer que isto é onde eu vejo que falha mais em termos de consentimento, é exatamente no consentimento informado nos formulários. O consentimento informado é assim uma espécie de um resumo, um best-of das informações que estão na política de privacidade e que devem acompanhar o formulário em aberto. A localização não é específica, pode ser inclusivamente abaixo do botão de subscrever, desde que esteja dentro daquela área consagrada ao formulário e à angariação, e que isso seja claro. E isto são as informações, é o tal best-of, são as informações que esse pequeno texto de consentimento informado deverá ter. Qual é que é a identidade da organização que faz a recolha e o tratamento dos dados, os motivos para o tratamento, a finalidade do tratamento, também que tipo de dados serão tratados e como é que se processa a possibilidade de retirar o consentimento. E depois, obviamente, dar também acesso à política de privacidade para alguém que queira ir ver o resto, possa consultar, mas assim fica com os highlights de quem é quem e do que é que vão fazer com os nossos dados, quais é que são os objetivos para o tratamento destes dados. E este consentimento informado é do que eu vejo que normalmente não está junto aos formulários e deveria estar. Quando estamos a falar de opt-in, obviamente temos que saber qual é que é a diferença entre single opt-in e double opt-in. Nós, quando estamos a falar em single opt-in, o que é que nós temos? Temos um formulário, preenchemos o formulário, damos consentimento, fazemos subscrever e entramos diretamente na base de dados. Quando nós estamos a falar de double opt-in, o processo, o primeiro, é exatamente igual, preenchemos o formulário, damos consentimento, fazemos subscrever, mas é-nos apresentada uma mensagem que diz agora tem que ir ao seu e-mail, abrir o e-mail que nós lhe acabámos de enviar, clicar no link que lá está para confirmar que foi a pessoa que realmente subscreveu a newsletter, por exemplo. E a partir daí, sim, temos aí o segundo opt-in, a segunda opção de entrar, não é? Em que a pessoa valida. E isto, obviamente, traz aqui algumas diferenças entre estes dois processos. Quando estamos a falar de single opt-in, nós estamos a falar de algo que vamos ter um maior volume de registros. No double opt-in, um menor volume de registros. Obviamente, temos mais passos, portanto, obviamente, há aqui mais obstáculos no caminho. A qualidade da base de dados tem tendência a ser pior em single opt-in e bastante melhor em double opt-in, assim como a qualificação. E isto porquê? Atenção que aqui a qualificação não é por informações que nós temos das pessoas, porque podemos estar a recolher somente o e-mail até, e não ter mais nada de informação sobre aquela pessoa, nem sequer o nome. A questão é que a motivação é que vai dar a qualificação aqui, porque quem faz single opt-in, ok, é fácil, preenche o formulário, acabou. Quem faz double opt-in quer dizer que só vão passar aqueles que efetivamente estiverem conscientes em relação ao segundo passo do processo e motivados para o fazer. Alguns ficaram pelo caminho, mas aqueles que passam são aqueles que efetivamente estão muito mais focados em nós, e então isto são bases de dados angariadas que tendencialmente vão dar melhores resultados, como vem no passo abaixo. Depois, em questão de risco, obviamente single opt-in tem maior risco, porque se eu tivesse os vossos e-mails podia-vos andar a inscrever em tudo o que era newsletters de por aí adiante, e vocês começavam a recebê-las automaticamente. No caso do double opt-in, nós temos aqui alguma segurança. Porquê? Porque logo só vai poder confirmar que é a própria pessoa quem tem acesso ao seu próprio e-mail. Para além disso, em termos de questões de ataques e tudo mais, é uma forma de também fazer uma validação de segurança e evitar que alguém de repente atire centenas ou milhares ou centenas de milhares de e-mails para dentro da nossa base de dados sem nós conseguirmos controlar isso. Agora, angariação, finalmente, já temos as nossas bases sabidas, vamos avançar aqui com várias formas de angariação que são importantes. Primeiro que tudo, o que é que nós vamos fazer? Vamos reunir a equipa que achamos que pode trazer alguma coisa para cima da mesa, dentro destas componentes de angariação, e vamos fazer uma listagem exaustiva de tudo o que é touchpoints entre nós e o mercado.
tudo que nos lembrarmos, tudo, absolutamente tudo, nós vamos listar. E depois vamos fazer 2 perguntas a cada um desses momentos. Se o momento é adequado, se o momento tem potencial. Se for não, sim, ou sim, não, fica para trás, pensamos noutra altura se alguma coisa mudar. Se for sim, sim, avançamos para pensar na angariação. E depois o que é que vamos fazer a seguir? Vamos olhar para cada um daqueles momentos em específico, perceber qual é que é o enquadramento, o que é que está a acontecer, qual é que é a plataforma ou não, se for offline, o que é que nós temos para depois a partir daí definir exatamente qual é que é a mecânica da angariação, das que vamos falar aqui e outras, que nós queremos aplicar. Vamos fazer single opt-in, double opt-in, quais é que são os campos de formulário, qual é que é o processo de consentimento que vamos aplicar, tudo isso. Isso é o que nós vamos definir. O que é que fazemos a seguir? Aplicamos, obviamente. Vamos colocar isto a funcionar, implementar e depois a partir daí medir sempre os nossos resultados com o objetivo de ir melhorando exatamente o que estamos a obter e otimizar esses mesmos resultados. Primeiro, vamos olhar para o nosso website, e o website, nós temos que perceber que o website, quando é construído, ele é feito com diversos objetivos, obviamente, e que normalmente o objetivo de angariação faz parte dos objetivos de topo, mas normalmente não é o objetivo de topo. Portanto, o que nós devemos ter, mais do que tudo, é uma listagem dos objetivos para o nosso site e definir aí também qual é que é depois a ordem em que vai calhar o nosso objetivo de angariação. E depois, dentro do site, nós vamos exatamente, principalmente na homepage, vamos refletir essa orientação em que, ok, é o terceiro ou quarto objetivo e aí, depois de fazermos com que o site possa estar a realizar bem os outros objetivos, vamos apresentar a parte da angariação, porque senão o que acontece é que nós temos o website para um objetivo e depois damos tanto destaque à angariação que acabamos por canibalizar outros objetivos que à partida poderiam ser mais importantes. Portanto, isso é extremamente importante. O que é que nós vamos olhar mais uma vez? A localização, a mecânica, o destaque que nós temos que dar ao formulário onde quer que ele apareça, e isto nós não vamos pensar para o site, nem para a homepage, não, nós vamos pensar específico para cada categoria de páginas. Portanto, vamos pensar, vamos fazer angariação no blog? Sim, ok. Como? Com estas questões que aqui estão. Vamos fazer na página de serviços ou de produtos? Sim, como? Mais uma vez, vamos ter alguma outra coisa de conhecimento que estamos a partilhar, webinars passados, vamos estar a fazer angariação lá? Sim, como? Na homepage, onde é que nós vamos colocar, quais é que são as formas que temos para poder aproveitar para tirar partido da angariação? E vamos pensar cada bloco de categorias de páginas por si, para percebermos qual é que é a melhor utilização que podemos fazer exatamente dessas captações. Aqui vemos um exemplo, destaca-se bastante, obviamente aqui neste caso é front-end center e que pode acontecer. Este tipo de perguntas são ótimas para colocar porque a resposta é invariavelmente sim. Ready to put your blog's growth on overdrive. Get 15 plus guides and checklists to accelerate your blog's growth. Damos o e-mail, fazemos subscrever. Aqui vemos também um exemplo do lado direito, em que nós temos um formulário num blog. É perfeitamente normal ter na coluna direita depois o formulário aberto para que as pessoas possam preenchê-lo. E aqui vemos também um exemplo em que temos um formulário aberto, neste caso no rodapé, e que a pessoa pode dar os seus dados, pode dar o e-mail, pode escolher qual é o tipo de produtos que lhe interessa e fazer o sign-up a partir daqui. Página para a newsletter. Eu acredito que dentro do nosso site nós devemos sempre ter uma página única e exclusivamente dedicada somente à angariação da newsletter. E porquê? Porque aí nós vamos colocar todos os benefícios e argumentos que nós quisermos para poder justificar e ajudar as pessoas a fazer essa conversão, ou seja, subscrever a nossa newsletter. Nós podemos pôr os argumentos, podemos pôr testemunhos, podemos pôr itens do passado ou newsletters do passado para a pessoa poder consultar, oferecer vantagens, enfim, tudo o que seja. E qual é que é uma das principais vantagens de ter
um tipo de página deste tipo. E isto permite-nos depois, quando estivermos a fazer campanhas ou estivermos a partilhar nas redes sociais, apontar especificamente para um local que só fala na newsletter e que só é focado em vender a nossa newsletter, por exemplo. Porque de outra forma, o que é que vamos fazer? Olha, subscreva a nossa newsletter, vá para a homepage, faça 2 ou 3 scrolls com a rodinha e depois do lado direito ao lado não sei do quê, vai encontrar uma caixinha com um formulário para preencher. Não. Nós aqui temos espaço, a pessoa foi lá de propósito, temos espaço para encaminhá-la exatamente para um local onde temos tudo que queremos apresentar sobre aquela newsletter. Vemos aqui um exemplo, Join the Coffee Cup Newsletter, ali alguns argumentos, depois your name, your email address, your first name, your last name, subscribe, tem aqui alguma prova social, a mostrar quantas é que já têm enviadas e tudo mais, e depois aqui uma promessa de que we hate spam e por aí fora. Vemos aqui outra muito interessante, neste caso do National Geographic. O National Geographic tem diversas newsletters diferentes, como podem ver, neste caso tem 8, e a pessoa de uma só vez pode assinar as newsletters todas que lhe interessar, em que coloca, e isto é bom porque quer dizer que eles têm newsletters focadas em temas específicos, que dão de estar alinhados com os temas principais deles e com os interesses que as pessoas normalmente que seguem a National Geographic terão. Portanto, podemos ver as diversas newsletters em que tem uma pequena fotografia, tem o nome da newsletter, diz qual é que é a periodicidade, uma pequena descrição e a pessoa pode ver aqui um sample de cada uma das newsletters. Escolhe aqui nos quadradinhos quais é que são as que a pessoa quer assinar, já deu o e-mail lá em cima, faz sign up cá em baixo e fica a assinar todas as newsletters que quiser de uma só vez. Portanto, mais uma página completamente dedicada a esta angariação. Pop-ups. Eu sei que as pessoas tendencialmente odeiam pop-ups, mas a questão é que pop-ups funcionam e funcionam muito, muito bem quando estamos a falar de angariação. Têm é que ser bem utilizados. Muito importante nos pop-ups, e há diversos tipos de pop-ups que nós podemos tirar partido, já vos vou falar um bocadinho de quais. O importante é que o que quer que seja que está a ser apresentado no pop-up esteja de alguma forma relacionado com o conteúdo que a pessoa está a ver por baixo. Se a pessoa está a ler um artigo sobre email marketing e nós apresentamos um pop-up em que falamos num e-book sobre alguma coisa de email marketing, obviamente estão relacionados, isto vai aumentar o sucesso que nós poderemos ter em termos de angariação. Tipos de pop-ups com que podemos trabalhar. Os diretos, que eu sinceramente não gosto tanto, muito embora funcionem bastante bem, que é alguém que clica num link, abre uma página e aparece um pop-up diretamente. Eu não gosto tanto desses, mas dão bons resultados. Eu prefiro trabalhar com outros tipos de pop-ups, time delayed, por exemplo, em que se a pessoa estiver sem mexer naquela página durante algum tempo, isso faz despoltar um pop-up, ou scroll delayed, em que nós podemos definir qual é a percentagem que aquela página tem que ser vista para fazer aparecer o pop-up, e a pessoa, por exemplo, podemos definir 80% de scroll, chega aos 80% de scroll daquela página relativa e faz aparecer o pop-up. Exit intent, quando mexemos no rato subitamente e vemos que aparece o pop-up, como se fôssemos fechar a página, esses também funcionam bastante bem. E depois two-step, em que nós temos ou é um banner, clicamos e abre um pop-up, ou então é um pop-up que tem mais do que um passo de navegação lá dentro. Aqui vemos um exemplo de um pop-up interessante, que neste caso está a oferecer 20% de desconto para que a pessoa se registre, neste caso, para a newsletter. Importante será dizer que neste tipo de pop-ups como estão aqui, nós temos pop-ups, não de ofertas, nós temos aqui duas formas de fazer isto e é importante referir. Uma é por premiar, outra é por suborno, e nós devemos ir sempre pelo lado da premiação e não do suborno. Qual é que é a diferença? Premiar é inscreva-se na nossa newsletter e receba 20% de desconto. Subornar é, e aos olhos da lei isto não é igual, para ganhar 20% de desconto tem que subscrever a nossa newsletter, quer dizer que estamos a condicionar, portanto vamos sempre pela alternativa do premiar. Aqui vemos um ótimo exemplo de um pop-up, Join 80,000 other marketers with our free basic membership. O que eles querem é converter pessoas de contas não registadas para contas registadas gratuitas, e depois têm outros processos para as contas registadas pagas, em que mostram exatamente aqui prova social, 80 mil pessoas que já assinam esta newsletter, get free marketing planning templates, guides and alerts, ótimos, estão a dizer a promessa de valor, o que é que eles
vão entregar. Tem aqui mais prova social, mostrando os logotipos de algumas das empresas de pessoas que terão a Free Basic, onde pessoas que têm a Free Basic Membership trabalharão. Vemos aqui alguns exemplos dos tais planning templates que eles têm, esta repetição do free com os check marks a verde, e depois aqui mais prova social no final. You'll be joining the 80,000 Smart Inside members from 50 countries who trust our advice to plan, manage and optimize their marketing. First name, email e get access. Estão aqui algumas plataformas de pop-ups que vocês poderão eventualmente considerar utilizar, sendo que muitas hoje em dia das plataformas de email marketing, também elas próprias já têm funcionalidades não só para os formulários, mas também para pop-ups com formulários. Portanto, é algo que vocês podem ver. Depois, redes sociais. Temos todo o trabalho do mundo a angariar pessoas para as nossas redes sociais e depois não vamos tentar tirar partido delas no sentido de trazê-las para dentro do desconhecido para o conhecido, que é a nossa base de dados. Sim, claro que sim, vamos trabalhá-las também. E o que é que nós queremos fazer com isto? Criar as comunidades, por isso é que nós partilhamos conteúdos e tudo mais, para depois podermos fazer a captação de registros, sendo que isto deve ser um processo contínuo em todas as frentes, quando estamos a fazer em termos de redes sociais, porque são pessoas que nós não temos ligação direta, independentemente de seguirem as nossas contas, as nossas páginas, e nós queremos trazê-las para o lado de cada luz, ou seja, para a nossa base de dados. Aqui vemos um ótimo exemplo do Frederico Carvalho, em que ele está exatamente a dizer que publicou uma newsletter e está a convidar as pessoas a depois poder também assinar essa mesma newsletter. Landing pages funcionam muito bem para a angariação. Eu não sei porque é que não há mais pessoas a utilizá-las. Uma landing page é um site simples, que tem uma navegação simples, que tem um único objetivo de conversão. Uma conversão é alguém fazer alguma coisa que nós queremos que essa pessoa faça. Uma venda é uma conversão, mas nem todas as conversões são vendas. Por exemplo, alguém preencher um formulário é uma conversão, baixar uma app, ler um artigo, ver um vídeo, tudo isso são conversões possíveis. Quando estamos a falar de uma landing page de angariação, a única conversão possível é a pessoa preencher aquele formulário que lá está. De outra forma, fecha e vai embora. Portanto, só tem essas duas hipóteses. Ou converte, ou fecha e vai embora. Uma das coisas boas de estarmos a trabalhar com landing page é o facto de estarmos continuamente a angariar leads com essas landing pages. E se for uma coisa de longa duração, inclusivamente SEO já tem um papel de peso aqui e pode ser bastante interessante, sem dúvida nenhuma, em termos de fazer angariação. Muito importante termos a consistência com a origem, seja de um post, seja de um anúncio, seja de um e-mail, o que seja, mas que haja realmente consistência para a pessoa perceber que está a fazer uma navegação que é fluida, que sai de um local em que espera encontrar outra coisa e é exatamente isso que vai encontrar, portanto, em termos de cores, em termos de imagens, em termos de headlines, em termos de keywords e tudo mais. E tentar também que as landing pages não tenham pontos de fuga, ou seja, não tenham links que levam a pessoa para o outro local, só depois da conversão. Antes da conversão, não queremos que isso aconteça de maneira nenhuma. Como eu disse, a pessoa só tem duas hipóteses, ou converte, ou fecha e vai embora. Alguns elementos que nós devemos levar em consideração quando estamos a falar de landing pages, obviamente as imagens, os vídeos, os testemunhos, o call to action, o copy, os formulários, tudo isto é vital e nós podemos depois trabalhar, obviamente, estes elementos em termos de testes para ir percebendo e afinando qual é que é a melhor combinação dentro do que são os nossos objetivos de conversão. Vemos aqui um exemplo, podem ver, como eu disse há pouco, dos formulários, este é above the fold, portanto aparece logo aqui junto da imagem principal, a forma como ele está a olhar também, ou pelo menos orientado no sentido do formulário, isso ajuda a que o nosso olhar vá para o formulário, lemos os títulos, tem aqui alguns argumentos cá em baixo e pronto, completamente orientado para fazer este tipo de angariação. Estão aqui algumas plataformas que vocês podem considerar para a realização de landing pages também. Felizmente hoje em dia no mercado não faltam alternativas, graças a Deus. Agora, lead magnets, e normalmente quando falamos em landing pages é muito normal falarmos também de forma associada a um lead magnet. O que é um lead magnet? É uma peça de conteúdo que ajuda a atrair
um público específico que nos interessa. E a partir daí, o que é que nós vamos ter? Então, vamos criar estas peças de conteúdo. Em linguagem corrente de marketing, nós, quando falamos num lead magnet, pensamos em alguma coisa que está para lá de um formulário, ou seja, a pessoa, para poder ter acesso a essa peça de conteúdo, terá forçosamente que partilhar os seus dados num formulário. Tipos de lead magnets que nós podemos ter: e-books, checklists, webinars, vouchers, to-do lists, templates, guias, tutoriais, reports, infografias, cursos, etc. Go crazy, é o que vocês acharem que faz sentido. E tudo isto pode estar para lá do tal formulário. A pessoa quer ter acesso, tem que preencher os seus dados. Quando estamos a falar de um lead magnet, normalmente queremos que o lead magnet seja específico, porque quando é específico vai atrair também um público específico, é como pôr o isco na ponta do anzol. Que ele resolva um problema, que prometa um ganho e que tenha insights acionáveis que as pessoas realmente conseguem aplicar e muito rapidamente tirar valor. Isso é ótimo para nós, porque se vai refletir para a nossa empresa em termos de credibilidade, autoridade e notoriedade, e que seja de alto valor, alguma coisa que as pessoas realmente valorizem. Vemos aqui um exemplo de uma landing page mais um lead magnet, em que está a ser oferecido aqui um curso em Facebook Ads, um free book, aliás, em Facebook Ads, e a pessoa tem todo o interesse. Quem quiser, first name, your email, your business website, get my free book. Pronto, e com isto conseguimos angariar pessoas para a nossa base de dados. Temos aqui um muito simples e resumido funil de angariação deste género, de uma landing page com lead magnet. O que é que nós temos? Temos a nossa landing page, que já descrevemos o que é, temos o nosso lead magnet e depois vamos ter as diversas fontes de angariação de tráfego que vai apontar e levar pessoas para a nossa landing page. Algumas pessoas vão dizer que sim, querem, portanto vão fazer opt-in e depois vão ter uma página de agradecimento e vão receber um e-mail de agradecimento também, e em que nós podemos dar o acesso ao lead magnet em ambos, ou então, caso não queiram dar em ambos, deem sempre no e-mail. Porquê? Porque assim nós conseguimos forçar a que a pessoa, já que está interessada, em que abra um primeiro e-mail nosso. E depois de abrir um primeiro e-mail nosso, é mais fácil que venha a abrir outros e-mails depois no futuro. E o que é que nós vamos ter na página de agradecimento e no e-mail de agradecimento? Vamos agradecer, mais do que tudo, ninguém tem a obrigação de fazer nada, portanto vamos agradecer. Depois, a seguir, vamos dizer: aqui está o seu lead magnet, ou então agora tem que ir ao e-mail para encontrar o seu lead magnet. Se for para o e-mail, digam qual é o e-mail que está a enviar, qual é que é o assunto, que é para a pessoa, se não encontrar logo, poder fazer uma busca. E depois lembram-se de eu ter dito que a landing page só tem um único objetivo. A questão é que nós estamos para lá desse objetivo, agora estamos com 0 objetivos. Portanto, o que vamos fazer aqui é ter segundos, terceiros e quartos objetivos, não muitos, mas 2 ou 3 no máximo, de uma lista que eu posso dar, em que, por exemplo, gostou disto, siga-nos nas redes sociais, gostou disto, partilhe com os seus amigos, gostou disto, veja este vídeo, gostou disto, inscreva-se para este webinar, gostou disto, subscreva a nossa newsletter. Pronto, tudo coisas assim deste ano. Descubra outros e-books que nós temos na nossa coleção. Tudo isso é possível, e depois fazer algo semelhante em termos de email marketing. Importante é esta sequência que está aqui em baixo, que é uma sequência simples, neste caso linear, só para ser fácil de perceber. Nós, esta sequência, só podemos fazer se aqui, ao nível da primeira angariação, da angariação que fizemos, nós pedimos consentimento para comunicações futuras ou para a assinatura da newsletter ou qualquer coisa, e as pessoas deram. Caso as pessoas não tenham dado ou não tenhamos essa opção, só podemos ficar pelo e-mail de agradecimento. Se porventura pedimos e as pessoas deram, a essas pessoas nós vamos ter aqui depois uma sequência de lead nurturing, que nós hoje não iremos falar, com um grande foco, mas o objetivo depois é converter pessoas, leads que entraram e que vamos trazê-las para se transformar em nossos clientes. Neste caso é uma sequência linear, mas não precisa de ser linear, obviamente. Pode ser em árvore e a pessoa faz isto, acontece aquilo, abre ou clica e vai para ali, não abre, recebe um reforço e esse tipo de coisas. Audiências com ads, que isto é uma parte extremamente importante e que não sei porquê é muito pouco utilizado. Nós felizmente temos diversas plataformas hoje em dia que facilitam a forma como nós conseguimos fazer
audiências com base em pessoas que já estão de alguma forma vinculadas a nós ou ligadas a nós. E algo que nós podemos fazer, por exemplo, no Facebook e no Instagram, é trabalhar públicos, o que se chama públicos personalizados, através de Customer List, em que nós vamos carregar uma base de dados atual que nós já temos. O Facebook depois o que vai fazer é encontrar quais é que são as pessoas que estão na nossa base de dados e que são também utilizadores do Facebook, e sempre que encontrar alguma dessas pessoas vai colocá-la numa audiência, num público. E depois, a partir daí, o que nós podemos fazer é pedir ao Facebook para encontrar outras pessoas que também tenham interesses, atividades, comportamentos comuns àquelas que nós fizemos nesta audiência que veio da nossa base de dados. Importante é que quando estamos a falar disto, não precisa de ser a base de dados toda. Qualquer segmentação que nós queiramos aplicar à nossa base de dados, nós podemos colocar aqui. Portanto, pode ser só pessoas que compram o produto A ou o produto C, ou que assinam a newsletter, ou que são os nossos clientes que gastam mais connosco, ou aqueles que são clientes infiéis. Nós podemos fazer o que nós quisermos. A partir daí, o que vamos fazer é uma audiência que é conhecida, nossa, que vem da nossa base de dados, e depois vamos pedir ao Facebook fazer uma audiência semelhante a uma lookalike audience, em que dizemos: Facebook, encontra-me pessoas que são semelhantes a estas que vêm da minha base de dados, mas que não estão ligadas a mim ainda. E isto é extremamente poderoso e vale sem dúvida a pena experimentar. Então o que é que nós temos? A tal base de dados, constituímos a Custom Audience, nós podemos fazer ou não anúncios para essa Custom Audience conforme queiramos, o tal público personalizado, e isto depois permite-nos fazer a tal lookalike audience, e essa lookalike audience será um público semelhante, e depois fazemos anúncios que sejam obviamente alinhados com os tais interesses que as pessoas que estão na Custom Audience, são já nossos clientes, tiveram quando se ligaram a nós. E assim mais facilmente podemos angariar pessoas, que estamos a fazer uma espécie de um filtro de pessoas que são semelhantes àquelas que já são nossos clientes. E isto é extremamente poderoso e deveria ser muito mais utilizado do que é. Lead Generation Ads, mais uma forma de angariação que temos aqui. O que é que são? São anúncios que eles próprios já têm um formulário embutido, e que esse formulário vai ser pré-preenchido pela própria plataforma onde a pessoa é membro, porque tem essas informações. E isto, obviamente, facilita imenso o processo, e a taxa de sucesso em número de conversões, de preenchimentos, é extremamente alta. No entanto, devemos ter aqui alguns cuidados, principalmente quando estes processos são demasiado fáceis. Há tendência a que a qualificação venha por aí abaixo, e uma das formas que nós temos de tentar evitar isso é exatamente ter campos abertos, porque é para as pessoas terem que parar, perceber o que é que estão a fazer e só avançar se sim for interessante para elas. De outra forma, muitas vezes temos pessoas que podemos estar a ligar literalmente 1 minuto a seguir elas terem feito o processo, e elas não sabem que o fizeram. Preenchi o formulário, mas era para me ligarem. Não, eu queria informações, nem percebi o que é que aquilo era, só queria perceber. Por isso, quando é assim, quer dizer que estamos a ter sucesso a mais, e vamos dificultar, que é para ter a certeza que só estão a passar contactos mais qualificados. E aqui vemos um exemplo em que a pessoa clica num anúncio. Isto funciona em desktop, funciona em mobile, e podem ver, os campos já aparecem pré-preenchidos, e a pessoa depois só tem que os submeter. Pode ter a política, pode não, deve e tem que ter a política de privacidade também acessível, obviamente, mas facilita muito, muito o processo. Ao nível do LinkedIn também funciona de uma forma semelhante, vai puxar os dados do utilizador, e a pessoa depois, se quiser, só tem que submeter. E é a mesma coisa para extensões do Google também, que existem também extensões do Google neste sentido, e se a pessoa tiver a sessão iniciada, também facilmente consegue submeter os seus dados de uma forma muito fácil e rápida. Quizzes, mais uma forma absolutamente maravilhosa de angariar registros, e que também, não sei porquê, é muito, 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 muito pouco utilizada, principalmente em Portugal, e é pena, porque a taxa de sucesso é altíssima. E o que é que nós vamos ter? Vamos ter algum assunto que interesse a quem nós queremos angariar, e vamos ter uma sucessão de perguntas, e as pessoas vão ter que responder essas perguntas todas, para depois ter acesso a um output que está alinhado exatamente com as respostas que elas deram. Isto faz com que as pessoas deem respostas verdadeiras,
pensadas, conscientes e racionais, e que, para além disso, realmente estejam motivadas em responder e em preencher o processo todo. Porque, de outra forma, se tivéssemos isto num formulário aberto, menos provavelmente as pessoas iriam acabar por preencher o formulário todo. Isto permite fazer a angariação não só ter uma taxa de sucesso elevada, como também angariar muito mais dados do que teríamos com a chance com um formulário normal. E ficamos muito facilmente com listas extremamente qualificadas. Tipos de quizzes que nós podemos ter: personalidade, de assessment, diagnóstico, de knowledge, de survey, de verdadeiro, falso, de trivia, go crazy, é o que vocês acharem que faz sentido para vocês de acordo com o vosso negócio. Vemos aqui um ótimo exemplo do Neil Patel, mais uma vez aquelas perguntas que as pessoas têm que responder que sim, não é? Want more SEO traffic? Claro que sim. Answer 9 quick questions and I will give you a personalized step-by-step 7-week action plan showing you exactly what you need to do to get more traffic. Pronto, é no-brainer, é fácil, a pessoa põe o site, ele fica logo com o site e a partir daí começa a responder a uma sessão de perguntas que permite depois a ele, como agência que é, perceber, ok, tem potencial para ser meu cliente, passo para a agência, não tem potencial, dou-lhe aqui mais alguns conteúdos para esta pessoa ir ver e ficar aqui no loop de trabalho para que caso depois possa avançar para ser meu cliente na agência, se é interessante. O que nós temos que fincar aqui é esta parte do Personalized Step-by-Step 7-Week Action Plan. Porquê? Porque é personalizado a nós, mas para isso nós percebemos automaticamente que temos que conseguir dar respostas que sejam reais, não é? Porque senão não vai servir para nós o tal output que nos vão oferecer. E tem aqui algumas plataformas de quizzes que vocês poderão considerar. E atenção, muitas mais existem, mas pronto, estas são algumas boas. Referrals. Extremamente interessante também trabalharmos referrals. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer com que pessoas que já estão ligadas a nós nos ajudem a conquistar novos interessados em estar ligados a nós. Que pode ser para lead, pode ser diretamente para cliente. Depois depende da mecânica que nós quisermos aplicar. E o que é que vamos fazer? Vamos premiar quem angaria novos leads ou clientes para a nossa organização. E há também muito poucas pessoas a utilizar campanhas de referral, o que me parece estranho, porque existem algumas organizações que utilizam muito bem este tipo de sistema e depois acho estranho não haver outras que venham também a utilizar. Em que vemos, por exemplo, o Uber Eats, e alguns de vocês de certeza que utilizam o Uber Eats, e que vocês sabem que têm um código personalizado a vocês. Se vocês partilharem esse código e se alguém fizer um registro e uma compra com esse código, essa pessoa tem um desconto de 5 euros e vocês ficam também com um desconto de 5 euros para uma encomenda futura que possam vir a ter. Pronto, em termos de mecânicas também há diversas, chamar aqui a atenção para 3, de prémios diretos ou cumulativos ou então de leaderboard, e que sem dúvida nenhuma as pessoas ficam muito motivadas em poder ganhar alguma coisa. Mostra aqui este super exemplo clássico, antigo, que alguns se lembrarão, mas que vale sempre a pena recordar, porque a Dropbox, quando lançou, foi baseada única e exclusivamente numa campanha de referral, e quem se registava na Dropbox gratuitamente ficava logo com 8 GB disponíveis para poder utilizar em termos de alojamento cloud, mas depois ficava também dentro deste programa de referral. Então o que é que a pessoa tinha? Tinha o link que nós podemos ver lá em baixo, que a tagava a ela, e sempre que ela partilhava o link e alguém criava uma conta a partir do link desta pessoa, o que é que acontecia? Ela ganhava 500 megas de espaço em disco até um máximo de 16 gigas. Portanto, na altura toda a gente estava completamente doido para conseguir chegar o mais rapidamente possível aos 16 gigas e andou toda a gente a partilhar e, quer dizer, tiveram os próprios utilizadores a trabalhar para a Dropbox no sentido de angariar novos e novos utilizadores. Estão aqui algumas plataformas interessantes também que podem utilizar para referrals. Lojas. Se temos lojas físicas, vamos tirar partido dessas lojas físicas para fazer com que as pessoas realmente também venham para a nossa base de dados. Se nós temos um programa de fidelização, claro, faz sentido, mas mesmo sem um programa de fidelização, podemos mencionar, por exemplo, a newsletter. Não o fazer é uma perda de oportunidade enorme quando temos milhares de pessoas frente a frente com os nossos
colaboradores numa loja durante um mês. E então o que é que nós podemos ter aqui? Podemos ter o preenchimento diretamente no POS, em que o funcionário preenche, ter um QR Code que as pessoas leem como se fossem os menus que estão habituados agora nos restaurantes, ter um tablet aberto em que a pessoa pode subscrever a newsletter a partir dali, ter um formulário em papel, enfim, o que seja. Depois vocês vejam quais é que é a melhor mecânica para vocês, não esquecendo que um formulário em papel tem que ser guardado, porque todos esses formulários em conjunto são uma base de dados também e têm que ser guardados em segurança. Importante dar sempre acesso à política de privacidade, isso não acontece muitas vezes e devemos dar sempre acesso à política de privacidade, ter uma prova do titular dos dados que foi ele que submeteu ou que está voluntariamente a dar aqueles dados. Portanto, há aqui problemas quando temos uma pessoa, por exemplo, o colaborador a preencher os dados, a pessoa a editar e o colaborador a preencher, podemos não ter prova disso, por isso é sempre bom arranjar maneira de o fazer, e uma das formas que podemos fazer é fazer uma espécie de um double opt-in, em que a pessoa recebe um e-mail depois a dizer que deu estes dados, aí a pedir a confirmação de que realmente quer entrar para a nossa base de dados ou quer subscrever a newsletter, ou o que seja, depende do que nós queremos fazer. E agora, já vimos aqui diversas formas de angariação, vamos ver a parte de medir e testar, que é obviamente extremamente importante. Se nós estamos a trabalhar um meio que é mensurável, quer dizer que nós podemos medir, se nós podemos medir, quer dizer que nós podemos testar, se nós podemos testar, quer dizer que conseguimos otimizar. Portanto, vamos sempre medir os resultados de tudo o que estejamos a fazer, seja qual for a forma de angariação que estejamos a utilizar. Nós estamos a angariar 10, queremos angariar 15, queremos angariar 20, por aí fora. E vamos para isso realizar testes AB, em que vamos ter aqui o controle, depois as diversas variações. É importante estarmos somente a variar uma característica de cada vez, ou um elemento de cada vez, para sabermos e termos certeza absoluta que a razão pela qual vamos ter uma diferença de resultados é por causa daquele elemento. E aqui vou-vos apresentar uma plataforma que eu gosto imenso, que se chama Guess the Test. Deixem-me colocar aqui o link para vocês. Está aqui o link no chat para quem quiser ver. E o que é esta plataforma? Esta plataforma apresenta testes AB de toda a natureza que possam imaginar. A homepage, a formulários, a call to actions, a botões, a email marketing, enfim, ao que vocês possam imaginar. E depois tem um gaming associado, engraçado, em que eles dizem qual é que é o objetivo, apresentam-nos as duas hipóteses, nós temos que escolher qual delas é que achamos que deu melhores resultados, e depois a partir daí ele diz-nos qual é que efetivamente se acertámos ou não acertámos, e depois mostra os resultados reais desse teste, dessa campanha. E vamos nós fazer aqui um live entre nós. Temos aqui este exemplo em que temos da Sculligan Waters, que são uma empresa de tratamento de águas no Calgary, e o que é que eles pretendem? Pretendem que haja mais pedidos de orçamento e mais chamadas, e então para isso eles fizeram estas duas versões, a A e a B. Tendo em linha de conta estes objetivos que eles pretendem, que é ter mais pedidos de orçamento e ou mais chamadas, quem é que, ponham aí no chat quem acha que é o A ou que é o B que ganhou, e vamos ver o que é que aqui a maioria diz. Bs, um A no França, vai do contra, mais Bs, mais a Sara Costa também com um A, o Nuno com B, o Ernesto com A, Rui com B, os Bs estão a ganhar, será que os As recuperam? Pá, quero ver mais letras. Votem, mais um B, mais um A para Rosário. Então vamos lá ver agora, acho que os B já levam aqui uma vantagem considerável. Tchan, tchararã. E qual é que deu melhores resultados? Foi a A. No entanto, a maioria das pessoas escolheu a B. Não por uma grande diferença, mas a maioria escolheu a B. E porquê? Who the hell cares? A questão é essa. De vez em quando nós podemos chegar à conclusão e perceber, ok, foi por causa disto, mas muitas vezes nós não sabemos a razão.
pronto, houve aqui um conjunto de coisas, as páginas são diferentes, a de baixo tem uma senhora com uma menina, mas isto é para tratamento de águas, portanto é uma coisa de business to business, vai ver, não puxa tanto assim, ao contrário do que nós sabemos das caras, das imagens e tudo mais, e para além disso, esta parte do get pricing e do número de telefone está muito bem integrado, demasiado bem integrado na imagem toda, enquanto que em cima, visualmente, é muito menos apelativo, sem dúvida nenhuma, mas a parte de get pricing e do call está muito mais destacado, não é? E também tem o skyline de Calgary, para alguém que trabalha em Calgary, obviamente reconhecerá e vai ver, tem um peso. Poderão ser essas as razões, poderão não ser, nós não sabemos. O que sabemos é que eles fizeram o teste, e isto é muito interessante ver depois exatamente os resultados, isto é muito, muito sério, e eles mostram exatamente como é que se deve calcular este tipo de coisas, portanto só para isso já é um ótimo exemplo, e o que ficamos a saber é que o A deu melhores resultados, descartamos o B e vamos a tentar arranjar alguma coisa que venha a dar melhores resultados do que o A já está a dar. Esse é o nosso objetivo a partir daí, é estar constantemente a otimizar. E agora, next, o que é que nós vamos fazer? Fizemos angariação, portanto ainda temos aqui uns níveis agora do funil para poder trabalhar. Hoje não é o dia em que vamos falar disto, talvez num próximo webinar. Portanto, captámos os leads agora com estas formas de angariação, depois temos que passar estes leads para os prospects e depois passar os prospects para customers, que é isto que nos interessa. Deixo-vos aqui com mais algumas plataformas extras dentro deste universo todo de angariação que pode ser interessante, por exemplo, de CRM, também de inbound marketing, e obviamente também de email marketing para vocês poderem considerar. Temos aqui ótimas alternativas. Notas finais, e desculpem, estou a queimar a hora, eu sei que era aos 45 minutos, mas eu sou um abusado. Notas finais. Primeiro, o sucesso começa na estratégia. Foi exatamente por aqui que começámos este webinar também, é nós definirmos onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir e com que resultados é que queremos lá chegar. Portanto, é a base de tudo isto. Depois, lançar a rede. O que nós estamos a fazer aqui é a lançar uma rede o mais ampla possível de montes de momentos de angariação, de touchpoints de angariação, para estar continuamente a alimentar a nossa base de dados. Depois, keep fishing. Vamos estar constantemente a trabalhar todos esses momentos de angariação. Para quê? Exatamente para continuar a fazer com que pessoas estejam a entrar na nossa base de dados. Quanto mais importante a base de dados for para nós, e email marketing, mais importante é nós termos estes processos todos a correr de forma muito, muito fluida em todas as suas frentes. E depois, feed your leads, isto já é falando um bocadinho para o futuro, portanto, as leads entram e nós agora vamos trabalhá-las no sentido de conseguir fazer com que essas leads se venham a transformar em prospects e depois em nossos clientes. E para finalizar, o mantra que eu gosto de passar sempre, que é medir, testar e otimizar. Sempre medir, testar e otimizar, medir, testar e otimizar. E isto é transversal a qualquer atividade de marketing que seja mensurável. Portanto, é exatamente o que nós devemos fazer. Aqui, agora uma pergunta final. Let's connect. E se quiserem, tem aqui a minha newsletter para poderem também assinar a minha newsletter. Tenho muito gosto nisso, se quiserem. Tenho também aqui um clube que eu lancei, é aberto e gratuito, o Digital Marketing Club, dentro do Facebook, é um grupo de Facebook, portanto podem se ligar lá também, está com 952 pessoas, ou uma coisa assim que eu vi há pouco, portanto estamos quase a chegar aos 1000. E depois estão aqui as minhas redes sociais e que, se quiserem, tenho todo o gosto também. Eu tento partilhar diversos conteúdos que sejam relativos a marketing e marketing digital com alguma frequência, por isso tenho todo o gosto que se liguem a mim. Eu vou pôr estes links também aqui no chat. E dito isto, sou eu, muito obrigado, e agora estou aberto para perguntas. Hugo, take it away. Ok, obrigado André mais uma vez. Acho que foi excelente, acho que é a falta de melhor palavra, acho que foi mesmo muito conteúdo. Portanto, eu quero agradecer a tua disponibilidade também para dares aqui esta masterclass, que é bastante importante. Acho que é um bocadinho as bases daquilo que é o email marketing e de criar uma base de dados, que tem mesmo muito valor para todos os negócios.
Eu agora queria primeiro perguntar o que é que acharam do webinar, ponham aí no chat, e se tiverem alguma questão, eu tenho aqui algumas questões também, André, que nos enviaram pronto, de outra forma que eu posso depois fazer aqui, mas peço-vos a vocês que pronto, deixem também aqui no chat qualquer questão que tenham, que eu depois farei aqui a pergunta e o André vai responder. Mas enquanto não estão aqui perguntas, faço eu aqui algumas que me chegaram. E uma delas diz: quais são os cuidados, a nível de RGPD, que eu devo ter sempre presentes na angariação de novos subscritores? Tu falaste um pouco sobre a questão do RGPD. Agora, que tipo de Sim. cuidados é que efetivamente nós devemos ter? E eu sei que tu abordaste um bocadinho sobre isso, e é um tema até bastante complexo, se formos mesmo muito a fundo na questão do RGPD, mas acho que, assim, de forma um pouco mais breve, que cuidados é que as pessoas deveriam ter? Então, primeiro eu aconselho que trabalhem com um advogado ou com um escritório de advogados que nada substitui isso, não há copy-paste do que estes fazem ou que eles fazem, nada substitui uma coisa como essas. Eu tenho dois critérios para a escolha dos advogados que eu gosto de partilhar. O primeiro é ser alguém que já vive disto há mais de 10 anos, portanto que tem uma visão histórica, que não ficou especialista porque fez 2 cursos online de RGPD de repente de um dia para o outro, porque sentiu sangue na água, que era uma coisa que onde conseguiria ganhar dinheiro. Portanto, isso é um dos critérios. O segundo critério é, quando tiverem uma reunião com esse advogado para o validar, atirem tudo o que seja jargão e buzzwords de marketing para cima, que é para ter certeza que ele percebe do que é que nós estamos a falar, porque senão vai ser bloqueios a tempo inteiro e vocês é que têm que estar a dar a volta à cabeça para arranjar alternativas, quando deveria ser, explicamos o que é que nós queremos fazer, qual foi a mecânica que pensámos, e o advogado deve nos apoiar porque é sabedor das nossas questões de marketing e da parte toda de legislação, para dizer, não, calma, isto é super interessante, eu percebo porque é que vocês querem fazer isto, desta forma não, mas assim é possível, porque senão de outra forma tem que estar vocês a inventar 1001 formas alternativas, até que um dia vos digam que sim, e o taxímetro está sempre a funcionar. Pronto, isso é logo a primeira dica que eu daria. Depois, nós pensarmos mesmo muito bem no tipo de consentimento que nós temos, na nossa política de privacidade, fazer uma boa política de privacidade, pensar sempre nas mecânicas de consentimento que nós vamos ter os tais cuidados que eu disse há pouco, do consentimento prévio, expresso, livre e tudo mais, específico, e também ter o cuidado de ter o consentimento informado e ter a certeza que tudo o que nós estamos a aplicar está correto dentro do que pode ser considerado correto, porque obviamente tudo isto é sempre alvo de muita interpretação, mas há coisas que são mais taxativas do que outras. E há, aliás, uma diretriz do ano passado da Comissão Nacional de Proteção de Dados que eu vos convido a ver, não tenho aqui o link agora, mas entretanto já procuro, e o que é que está nessa diretriz é, basicamente, eles explicam muitas das práticas do RGPD, como é que na prática é a visão deles em relação à sua aplicação, e isso, portanto, é bastante interessante. Essa é de janeiro do ano passado. Ok. Surgiu aqui no chat uma questão do Filipe Mesquita e pergunta como construir uma base de novos contactos que vêm diretos por e-mail para pedidos de orçamento e se depois podem nutrir essa base com novidades, com informações. Pronto, e dá aqui uma ressalva que vem sem formulário direto, vem por e-mail e que chegam através de anúncios. Eu espero ter dito bem, mas está no chat. Não sei se também tens a Sim. oportunidade de estar aqui a Então, ler. Filipe, uma das hipóteses que há é nós, nessa angariação, e atenção, eu não estou a dizer que é boa ideia, estou a dizer que é uma hipótese, porque muitas vezes nós não queremos comprometer o pedido de orçamento com falar, por exemplo, da newsletter ou de outras comunicações, quer dizer, se nós formos olhar para uma linha de conversão, a newsletter está muito atrás de um pedido de orçamento, por isso muitas vezes não queremos colocar aqui entraves a esses pedidos de orçamento, mas uma das hipóteses que existem é nós colocarmos uma hipótese quando a pessoa preenche um formulário para pedido de orçamento, perguntar exatamente se ela pretende assinar a newsletter. Se não é por aí, nós estamos a receber mesmo diretamente por e-mail, nada nos impede, porque estamos a falar one-on-one, não estamos a fazer uma campanha massiva, não é, de marketing, que aí sim iria contradizer aquele ponto do prévio,
mas quando o comercial entra em contacto com a pessoa, ou para responder ao orçamento, ou o que seja, poder dizer, olha, nós temos uma newsletter fantástica, onde nós partilhamos imensas informações, partilhamos também aqui muitos descontos, promoções, enfim, algo que venha a refletir exatamente a realidade, e temos campanhas e tudo mais, gostaria de assinar, se quiser está aqui o link, a pessoa clica e faz o processo por ela, portanto não estamos a metê-la numa base de dados, ela é que está a fazer por ela, e aí, dentro do que for razoável, depois podemos ter outros momentos para quem não tenha convertido nesse momento possa vir a fazê-lo no futuro, portanto isso é uma boa maneira de o poder fazer. Oi, estava aqui em mute, desculpa. Tenho aqui outra questão que era: qual é a taxa de abertura ideal para considerar a minha base de dados saudável? E se for demasiado baixa, o que devo fazer? Construir uma E nova de raiz? essa é extremamente complicada de responder, porque enfim, porque nos obriga a padronizar coisas que não são padronizáveis, que é difícil, mas considera-se, e atenção que isto é super variável, portanto fica a ressalva, é super variável, considera-se de 29% para cima será uma boa taxa de abertura, sendo que com estas coisas de privacidade da Apple e tudo veio baralhar ainda mais as questões, e muitas vezes taxa de abertura não é definitivamente a métrica que nós devemos estar a olhar, devemos olhar, claro, mas que não seja um KPI, e vamos muito mais pelos cliques, que são muito mais garantidos, e vamos pelas conversões, nesse caso também é mais garantido, mas eu diria que 29% é normalmente o número à volta do qual se considera que já é uma boa taxa de abertura, mas isto faz com que pessoas, 29%, uau, quem me dera chegar lá, e outros 29%, o que é que correu mal? Se eu alguma vez tiver 29% na abertura numa das minhas newsletters, eu penso, olha, fiz qualquer coisa muito, muito errada, e isto veio por aqui abaixo, porque para mim seria muito baixo, para outras pessoas vai haver um sonho inalcançável, e uma das formas que nós temos de conseguir melhorar os nossos resultados e de realmente afetá-los, é ser criteriosos em relação a quem é que nós vamos manter e não vamos manter na base de dados. À medida que vemos que as pessoas não estão a dar, não têm engagement connosco, e o engagement mete-se com as aberturas, com os cliques e com as conversões, se as pessoas não têm engagement connosco, vamos pura e simplesmente, sem cerimónias, retirá-las da nossa base de dados. É pena? É, mas se elas não estão a abrir nada e não estão a clicar em nada, não estão a converter nada, é pena porquê? Não, portanto, a partir daí ficamos só com a nata e os nossos resultados sobem logo imediatamente. Nesse momento temos aí duas coisas que nós podemos fazer. Uma delas é, sem cerimónias, retirar da base de dados e deixar de enviar. Acabou, não se diz nada. Outra é fazer uma comunicação para as pessoas a dizer, atenção, reparamos que não está a ter interesse nas informações que lhe estamos a enviar, não queremos estar a criar lixo na sua inbox, portanto, a partir deste momento não lhe vamos mandar mais nada. Caso queira continuar a receber, clique aqui, e esse clique aqui é uma espécie de um botão de reconnect, ou resubscribe, ou reconsentimento, o que queiram chamar. Pronto. E é uma boa forma de o fazer. Eu acho sempre que deve haver uma última mensagem, independentemente da pessoa, se não vir o e-mail ou não abrir o e-mail, não fica a saber que aquilo aconteceu, obviamente. Mas eu acho que é simpático e dá para refrescar algumas pessoas que, não abrindo as nossas, não nos volumes que nós determinamos, sabem que querem continuar a receber porque querem que esteja lá, podem não estar a abrir ao volume que nós gostaríamos. Exatamente. Tu há pouco mencionaste uma questão sobre os testes AB. Qual é que é a periodicidade com que se deve fazer um teste AB? Ou seja, faz um teste AB? Sempre. Essa é fácil. Ou seja, assim que terminar um teste, deve-se logo fazer outro? Devemos esperar? Deve haver aqui algum momento Não há razão para esperar absolutamente nada. Mas eu posso contextualizar um bocadinho isso. Sim. Deixa-me só responder a esta pergunta do Filipe, que vem em seguimento do que Desculpa. perguntou. Filipe, se alguém faz isso, faz erradamente, porque não o poderia fazer. Principalmente está a mandar para o nome, para o e-mail de uma pessoa numa empresa, que isso é um dado privado e já é considerado dado privado antes do RGPD. Portanto, não se pode, lá porque alguém nos pede um orçamento, de repente enfiamos e começa a receber, essas pessoas começam a receber a newsletter. Portanto, primeiro que tudo, essas newsletters, na pior das hipóteses, caso tenham feito isso, devem ter uma opção de opt-out e nós dizemos que queremos sair,
De outra forma, podemos mandar um e-mail a dizer eu não dei autorização nem consentimento para que me enfiassem e começasse a receber na base de dados, eu começasse a receber esta newsletter, não é? Um lead é um lead, não quer dizer que se possa enviar informações para essa pessoa ainda sem ser sequer cliente, e na pior das hipóteses é escalar e fazer uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quer dizer, também se for coisa, podemos escalar logo para saltar logo os outros processos e fazer logo uma queixa, não é? Também podemos fazê-lo. Espero ter ajudado, mas é uma má prática, não é? Se for para um e-mail geral da empresa, a prática não é fantástica, mas, enfim, em termos, não quer dizer que não possa ser spam, mas não é ilegal. Se é para o nome da pessoa na empresa, aí sim não pode definitivamente sem que haja consentimento. Agora, sobre os testes AB, eu acho que nós devemos ter um plano de testes e que todas as coisas que nós fazemos têm um teste. E estamos sempre continuamente a aprender para o futuro. E eu acho que devemos ter mesmo um bom planeamento de testes, saber o que é que são os elementos, fazer uma lista organizada e hierarquicamente daqueles que nós achamos que são os elementos que concorrem mais para os nossos resultados para os que concorrem menos, começar pelos de topo, obviamente, ir testando vários elementos e várias variações para irmos percebendo e ganhar ali assim sensibilidade em relação a quais é que realmente afetam mais os nossos resultados. Certas coisas nós aprendemos realmente e podemos a partir daí aplicar no futuro, outros vamos ganhando sensibilidade para no momento em que tomarmos decisões, podemos tomar decisões que à partida vão estar mais próximas do que será o nosso ótimo, dentro do nosso ótimo conhecido. Algo que nós podemos fazer, e isto, o pior que podemos ter é uma base de dados demasiado pequena que não nos permite estar a fazer isto continuamente. E aí temos que aprender de outras maneiras, porque temos 200, 500 contactos, quer dizer, mesmo que seja 250, mais uma amostra de 250, outra de 250, enfim, não tem significado estatístico absolutamente nenhum em termos de resultados, mas se já temos bases de dados maiores, devemos estar sempre constantemente a testar, mesmo que não seja 50% da lista, 10%, para ir percebendo e fazendo estas afinações e estas aprendizagens. Algo que eu recomendo que se faça é também testes pré-envio. Imaginem que temos 1, 2, 3, 4 campanhas muito importantes num ano. As outras que eu falei agora são ongoing, portanto, mandamos a newsletter e testamos ali alguma coisa para ver se funciona melhor assim ou assado, o botão desta maneira, daquela, este tipo de call to action, aquele título, a fotografia em cima, em baixo, enfim, fazemos essas variações assim. Outra, e vamos aprendendo para o futuro. Estas não, é para implementar logo. E é o mais real-time que email marketing permite fazer. Então o que é que nós vamos ter? Vamos ter a nossa base de dados, tiramos as amostras que nós queremos testar, de acordo com as hipóteses que nós temos, fazemos o teste e mandamos 10.000, mais 10.000, mais 10.000, por exemplo. A, B, C e o B deu melhores resultados. O que é que nós vamos fazer a seguir? Os outros que ficaram guardados, imaginem 70.000, de uma base de dados de 100.000, portanto 10, 10, 10, 30, mais 70, vamos enviar o B. Depois, quando for a campanha real, enviamos o B. E assim conseguimos garantir que, dentro das hipóteses que nós colocamos, estamos a utilizar aquela que deu melhores resultados. E o que é que vamos fazer depois aos outros que não converteram no A, no B e no C? Vamos enfiar junto dos outros 70.000 e vão ter uma segunda chance de conversão. Não faz diferença nenhuma que aqui assim seja, mesmo para os do B, que são exatamente iguais. E importante é, quando nós estamos a medir os resultados destes testes, não é medir aberturas, não é medir cliques, é medir a última conversão possível, porque a última conversão possível é a razão pela qual nós fizemos a campanha. Portanto, muitas vezes essa medição é fora do e-mail. Imaginem, por exemplo, um webinar como este aqui, em que a Invoice Express vai experimentar enviar uma série de e-mails diferentes para perceber qual é que vai converter mais dentro da sua base de clientes. Ótimo, perfeito. O que eles vão fazer depois, a conversão, como vão medir, é o número de inscrições no webinar. Portanto, isso é o que vai determinar o sucesso. Neste caso, a versão B teria sido aquela que dentro dos 10.000 que enviaram para cada uma dessas amostras foi o que teve uma maior taxa de conversão, que é a que interessa. E que pode muitas vezes ser uma que teve menor taxa de abertura e menor número de cliques, mas teve, no entanto, mais pessoas a inscrever-se. Ok, ok. Eu tenho aqui só mais duas questões. Uma Vamos a delas tem isso. a ver com a questão da segmentação da própria base de dados, até porque existe aqui
é um bocado ambíguo, não é? Porque normalmente as melhores práticas dizem que o formulário deve ter menos campos, mas também é importante ter uma boa segmentação da própria base de dados, ter a base de dados mais rica possível. Como é que nós conseguimos ultrapassar este desafio? De que forma é que conseguimos, Várias formas. Força. Várias formas. Não é complicado. Primeiro, aquela questão de que eu falei do volume e da qualificação logo no início, isso é muito importante. E nós temos que ter noção que do que é que nós estamos a oferecer e qual é a percepção do que nós estamos a oferecer para o lado de lá. Se nós estamos a oferecer a subscrição da newsletter, há milhões de newsletters, não é? E as pessoas só conseguem perceber se gostam dessa newsletter ou não quando a começam a receber, mesmo que haja samples de newsletters passadas e tudo mais. Por isso, nesses casos, é normal pedirmos o menor número de campos de formulário possível. À medida que nós estamos a oferecer mais coisas e chegando aos tais lead magnets que falámos depois, nas landing pages com os lead magnets, em que nós estamos a oferecer um report fantástico, aí já temos justificação para perguntar tudo e mais alguma coisa. Outra razão para perguntar também mais coisas do que o normal, sabendo que vamos deixar pessoas no caminho, é a necessidade de qualificação, porque sabemos que sem saber aquelas informações é-nos muito difícil converter essas pessoas depois no futuro. Pronto, isso é na parte da angariação pura. Desculpem. Outra forma de o fazer, e que deve ser complementar a esta, não é uma ou outra, deve ser complementar a esta, é termos pontos de angariação de desculpem, de informações adicionais ao longo do tempo, em que nós podemos, por exemplo, ainda outro dia recebi do Really Good Emails, que é um diretório de email marketing, Really Good Emails, e recebi, depois de subscrever a newsletter, 2 semanas depois, a dizer muito obrigado, André, esperamos que esteja a gostar dos nossos conteúdos, gostaríamos de conhecer melhor, is this your name? Que é porque não queremos cometer o erro de fazer, e depois a pessoa clicava e ia dar ao centro de preferências, onde tinha mais não sei quantas informações que podia dar, sendo que eles tinham captado o nome e o e-mail. E as pessoas a partir daí dão. E se nós formos transparentes em relação à razão pela qual queremos aquelas informações, e as pessoas perceberem que realmente é para refletir depois na atividade que vamos ter com elas, e com isso vamos ser mais relevantes na comunicação que fazemos, com certeza vamos conseguir ir alimentando a nossa base de dados com mais informações que são relevantes para nós. Já para não dizer que a própria atividade das pessoas também é, porque se nós temos uma rede de landing pages com lead magnets e a pessoa um dia entra, enfim, sou da agência, portanto vou puxar para esse lado, um dia entra com um e-book a dizer que gosta de email marketing, nós podemos dizer a pessoa tem interesse em email marketing, outro dia é sobre landing page, outro dia é sobre RGPD, outro dia foi sobre Facebook Ads, quer dizer, e ficamos aqui com uma visão muito, muito boa, sem que a pessoa nos esteja a dizer diretamente, está a dizer pelas ações que está a fazer connosco. Ok, boa, obrigado, André. A última questão que eu tenho aqui tem a ver com a parte da nutrição das próprias leads que entram nesta base de dados. Ou seja, qual é que é a melhor forma, ou se esta é a melhor expressão, qual é que é a melhor forma para criar uma sequência de e-mails para quem acaba de entrar na base de dados? Pronto, essencialmente é esta a Ok, questão. ótimo. Pronto, isso só por si é um webinar de muitas horas, se for preciso. Só por si é um webinar, mas é uma ótima questão. Então, o que é que eu acho que deve ser feito? Primeiro, quando nós fazemos angariação, há aqui dois caminhos possíveis. Primeiro, um que eu chamo de terra queimada, que eu sinceramente, para a maior parte das empresas que aqui estão, definitivamente não recomendo, mas que nós caímos nesses e que vemos como é que funciona, que é angariam-nos e depois é vende, e as pessoas é até quebrar. Ou compram, ou então, por favor, deixem-me em paz. Pronto, eu não acredito que para a maior parte das empresas que estão aqui representadas, de certeza, que seja o melhor caminho. Então, vamos pelo caminho que eu acho que deve ser, em que nós fazemos a angariação da pessoa por causa de, sei lá, email marketing, como estivemos a falar, por exemplo. E depois o que é que vamos fazer? Nesta sequência de lead nurturing, nós não vamos vender diretamente. O que nós vamos é continuar a acrescentar valor dentro de temáticas associadas a email marketing, porque sabemos que a pessoa gosta de email marketing, quer dizer que tem interesse em bases de dados, tem interesse em angariação, tem interesse em RGPD, em boas práticas de email marketing, em design de email marketing, em tendências de email marketing, tudo isso. E nós podemos ter uma sequência toda pensada no sentido em estar a acrescentar valor sobre estas várias temáticas. Sendo que depois vamos ter um momento dessa sequência, que pode ser o 5º e-mail, o 6º, o 8º, o que seja, depois temos que ir afinando e ajustando, com os testes que vamos fazendo, em que vamos vender. Em que vamos, é uma demo da plataforma, ou do nosso serviço, ou uma reunião, ou seja o que for. Aí sim.
vamos vender, mas até lá nós acrescentamos imenso valor a essa pessoa, e uma coisa que o e-mail faz muito, muito bem é estreitar relações. Alguém que não tinha relação connosco, nós começamos a ser um nome familiar para essas pessoas. Isto quer dizer que não temos pontos de conversão nos outros e-mails que nós enviamos? Sim, podemos ter, obviamente, em que podemos falar da demo, de ver o trial, de ver um vídeo sobre a falar da plataforma, mas não pode ser a razão do e-mail, porque senão as pessoas, ui, caramba, o que eu me fui meter, já me estão aqui a vender, nem sei o que é que eles fazem, já me estão a vender. Por isso é que eu acho que nós devemos acrescentar valor muito antes de começar a tentar fechar alguma coisa. Alguns vão de converter por aí, poucos, os outros vamos trabalhando no sentido de levá-los lá. Sendo que depois temos sempre dois objetivos, como eu já tinha dito há pouco, é reduzir o número de e-mails que leva a que a pessoa possa converter e aumentar o número de conversões. Pronto. Ok, fantástico. André, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estares aqui a dar-nos Não, esta obrigado, aula. foi um gosto estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre fantástico. Claro que sim, e eu espero que deu-me a entender que vai haver aqui uma parte 2 e pelo menos uma parte 3 desta sequência toda de email marketing, portanto, eu quero Vamos a também, isso. vamos a isso, não é? Quero abrir também aqui o convite para depois voltarmos a fazer outra sessão. Quero agradecer também a toda a gente que esteve aqui presente, espero que tenham gostado. Quero indicar também que este foi o primeiro webinar de um ciclo de webinars que nós vamos fazer com o Invoice Express. Como é óbvio, teria que ser o primeiro contigo, André. E Obrigado, quero que obrigado. vocês estejam aqui atentos também às nossas redes. Sigam o André nas redes. Eu creio que tu já passaste aqui os teus links, correto? Sim. Façam subscrição também na newsletter. Eu também estou na newsletter. Tem muito conteúdo de valor, portanto, vale imensa a pena. Também estou no grupo de Facebook. Estava aqui a ver, estava a confirmar que já tínhamos chegado aos 1000, mas ainda não, mas vamos lá chegar. O próximo o próximo webinar do Invoice Express será sobre contabilidade, já estava aqui a adiantar, que irá decorrer no dia 18 de abril. Nós depois iremos anunciar para toda a gente. Mais uma vez, obrigado a todos. E pronto, boa noite também. E obrigado a ti Muito também, obrigado, André. espero que tenha sido útil. E obrigado, Hugo e Miguel também. E a todos que estiveram presentes.